Você clicou no vídeo e eu cheguei. Youngcast, mais um episódio começando. Eu quero já agradecer por você estar aqui. Se você está assistindo de dia, bom dia, boa tarde e boa noite. Ou para aqueles que, assim como eu, têm o costume de dormir tarde, vamos entrar nessa madrugada juntos com conteúdo que vai edificar a sua vida. Antes da gente apresentar a nossa convidada mais que especial, eu digo para você nesse momento que tem um botão que está te olhando e dando um sorriso para você. Esse botão é maravilhoso. Ele tem uma cor vermelha e está escrito inscrever-se. Clica nesse botão, ativa as notificações para que você não perca nada do Youngcast. E toda vez que a gente vier com conteúdo novo, com convidado novo, com novas experiências e histórias, você será notificado e notificada. Bom, ultimamente Deus ele tem levantado um exército de mulheres. Deus tem levantado mulheres nesse Brasil. E olha, eu vou te contar. Essas mulheres têm sido valentes, essas mulheres têm sido guerreiras, essas mulheres elas têm enfrentado de fato e chegado a lugares que nós homens não chegamos. Deus ele está levantando mulheres compromissadas com o reino, mulheres que pensam acima de tudo na palavra e no quão importante é o evangelho ser pregado. E desse exército que eu estou falando, nós vamos conhecer e entrevistar aqui agora ela, nossa querida amiga que atendeu prontamente aqui o nosso convite. Quando a gente falou com a assessoria falou, olha, fechou, pode colocar aí na agenda que nós estaremos. Estamos falando dessa bomba que está impactando o Brasil e o mundo. Se a gente for contar a quantidade de seguidores que ela ganha por dia, é um número absurdo. Eu estou falando dela, missionária, pastora, por que não? Nossa amiga Suzana Paula Shenadad. Seja bem-vinda ao Youngcast, minha amiga. Oi, querido, tudo bom? André, que prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma honra muito grande estar participando, né, dessa alegria, porque é uma alegria, né? Uau! Gente poder estar aqui, poder participar, poder trazer para as pessoas, né, um pouquinho da nossa história, daquilo que Deus fez, edificar a fé das pessoas aqui nesse podcast é muito bom para mim, viu? Para mim é um privilégio estar aqui com você. Obrigada pelo convite, viu? Uau, ela falando e você falando isso, você não imagina como fica o nosso coração. O nosso produtor Pasqualino ali até encheu os olhos de lágrimas agora com essa fala da missionária. Eu quero te agradecer demais por você ter aceito o nosso convite. Agradecer também ao Robério. O Robério é o assessor, né? Assessor / faz tudo da Suzana. Ele falou com a gente, conversou com a gente, explicou sobre a agenda dela, que é uma agenda muito corrida, mas nós conseguimos achar aí um espaço e ele encaixou. Olha, já aproveita que estamos por Alphaville, encaixa aí em tal data que a gente vai. E finalmente a Provideus aconteceu. Então, o nosso abraço, a nossa gratidão ao Robério e também ao pessoal da equipe que está aqui, o Simval e Cauê. Hoje a Suzana, você veio com a equipe completa, né? Eu só ando assim, né? Só anda com o time completo. É um dos dois ou dos três aqui que faz os vídeos quando você chega na igreja? Cara, eu achei legal. Olha, na verdade é o Jerônimo, né? Ah, o Jerônimo? É outro. Ele não tá aqui. E por que o Jerônimo só no Youngcast que não vai ter esse vídeo? Você chegando. E o Roberto chamou ele pra vir, viu? Aí ele ficou em casa, né? Ficou lá fazendo outro trabalho, mas é o nosso videomake, né? Ah, que legal. O Jerônimo, ele que faz aqueles vídeos quando eu tô chegando na igreja, quando eu tô andando, a gente vai passando, vai vendo tudo, né? Tudo com ele. Ele faz um resumo, né? E é importante porque as pessoas que te seguem, né? Elas começam a te seguir ali na expectativa de saber como é a sua vida, como que você chega na agenda, como você é recebida na agenda, qual é ali o efeito da mensagem que você entrega, se almas se rendem. E é importante, né? Esse avanço da internet, do meio digital, ele também ajuda e faz com que o reino ele se torne melhor compartilhado. Eu, particularmente, acompanho muitos conteúdos, principalmente de pessoas que são itinerantes, né? Eu sempre falo aqui nesse podcast que eu sou um admirador dos itinerantes no Brasil. Eu sou um admirador dos cantores e pregadores que viajam esse Brasil afora, porque eu sei como é a vida deles, como é corrido, como é dia após dia essas pessoas estarem aí no Brasil inteiro levando a palavra. Suzana, antes de mais nada, vamos falar um pouco primeiro
sobre a sua experiência. Eu falo que todo convidado que vem aqui no Youngcast, todo convidado que vem aqui, a gente entra em um avião, fecha a porta, coloca o cinto e viaja a tempos e tempos atrás, lá no começo, na época que ninguém conhecia, que ninguém sabia quem era, na época que não tinha seguidores, na época que não tinha os aplausos, o reconhecimento. Vamos falar sobre Susana Paula lá atrás. Fala pra gente sobre como foi o seu início. Olha, gente, que coisa boa, né? Que coisa linda isso, porque é até raro. É até raro a gente participar e alguém lembrar dessa parte, né? Lá do início, de tudo onde começou, que das promessas, né? Que foi como a minha vida, ela começou dentro do ventre da minha mãe. Então, assim, não foi fácil, né? Cada milagre. Então, assim, eu tive muitos momentos que eu nasci no berço evangélico, né? Então, assim, eu fui crescendo ouvindo a palavra com um pastor. Inclusive, tem meu pastor, ele, até hoje. São 40 anos que eu congrego no mesmo lugar com o mesmo pastor. É até interessante, né? Então, assim, a minha experiência foi, assim, incrível, porque, querendo ou não lembro muito do início, porque comecei cedo, né? Desde os meus 5 anos, 6 anos, que eu Uau. já louvava na igreja, que eu já fui crescendo assim. Então, eu já vivia, nessa época, em milagres. Né? Uau. Então, eu já tinha milagres aí. Daí para frente sempre foi, até hoje, é milagres. Ou seja, eu sempre costumo falar nas igrejas, eu tenho 40 anos de milagres. Então, é desde o ventre. Então, assim, que foi mais difícil para mim nesse tempo foi simplesmente a saúde, o tempo todo. Então, assim, eu comecei na igreja, né, desde pequeno, E começou como cantora. como cantora, de 5 aninhos. Aí, com 7 anos, eu já fui batizada com o Espírito Santo. Ali eu já tive dons também espirituais. O Senhor ali começou o meu ministério pequenininha, né? E aí eu nunca imaginava na vida que um dia eu poderia estar na mídia, porque com o tempo eu era muito reservada nisso, não gostava. Muita gente chegava a falar para mim, você tem que ir na época do Orkut, né? Não Do sei se você Orkut, lembra do lembra, Orkut. lembra. Eu estou Não, na casa ali dos quase 30, lembro muito bem. Apesar que a gente não gosta de falar de idade aqui, porque afeta o apresentador, né? Que já tem os né? cabelos brancos. Olha só. Mas essa época foi uma época assim que a internet começou a bombar, né? Porque a internet era muito assim, não era assim como é hoje, mas Uhum. começou por ali, né? Aí veio Facebook depois, aí foi indo. Mas nessa época o pessoal já falava comigo. Por que você não coloca o seu testemunho? Porque é muito edificante. Eu já tinha vários testemunhos, né? Na minha adolescência. Então, assim, a minha vida a experiência sempre foi hospital, testemunho e igreja. Sempre. Desde cedo, então, Desde você já teve já tinha esses desafios, né? Ou a gente até pode dizer que você, por exemplo, é uma criança de 7 anos que ela começa a despertar diversos problemas de saúde, problemas graves. A gente pode até dizer que você foi uma criança pré-adolescente que muitos estágios da fase adulta eles chegaram para você então antes da hora. bem antes. E como foi para você? Como isso te transformou? Olha, o sofrimento, ele faz você crescer. Boa. Porque o que acontece? Toda barreira, vamos dizer assim, toda luta que você passa é para que a que vem lá na frente é maior. Então você já vence aquela luta, né? Através de quê? Daquilo que Deus te ensinou, através da palavra. Só que, no meu caso, eu aprendi na dor. Uau. Na dor, né? Então, assim, eu era aquela menina na escola que ficava só no meu cantinho, parece que eu não tinha mente igual a das outras, eu sofria muito bullying, isso tudo gera crescimento, né? Ao invés de me gerar um trauma, me gerou foi crescimento. Só que isso tudo tem a ver com propósito, né? Eu vejo assim, que tudo que eu vivi tem a ver com propósito. Então, a gente cresce muito rápido, cresce muito cedo. Por quê? Porque a gente luta para sobreviver, dá valor à vida, dá valor à saúde, dá valor a um trabalho. Eu comecei a trabalhar muito cedo também. Com 12 anos eu já era estilista. Mesmo Com 12 anos de com idade? várias comorbidades. Com 12 aninhos. Então, assim, eu nunca tive aquela infância de
de só brincar, de estar ali na rua com os meninos, porque eu já sofria bullying, então eu não tinha coragem de ficar com as pessoas na rua. Na escola também não, eu era muito observada, então eu sempre fui muito reservada por causa disso. E isso me fez crescer. Então, nas minhas horas que eu não estava ali brincando, vamos dizer assim, que eu não estava na escola, que eu não estava no hospital, eu procurava fazer uma outra coisa. Ou eu jogava xadrez, ou eu lia um livro, eu procurava fazer coisas que me fez crescer. E como foi assim, quando você descobriu a enfermidade na primeira vez? Que você foi, teve o primeiro diagnóstico médico sobre a sua saúde? Bom, na minha adolescência, quando eu Uhum. estava com meus 14 anos, eu precisei fazer uma cirurgia de unha encravada do pé. Minha unha do pé encravou. Só que eu sempre passava mal, não entendia o porquê. Minha mãe me levava no médico, eu vivia fraca. Os médicos diziam, não, isso é normal. Eu cheguei a escutar que era problemas de crescimento. Até isso Uhum. eu cheguei a escutar. Problemas de hormônio, que eu sempre fui uma menina que eu sempre tive muito hormônio, né? Porque eu não tenho tecido adiposo, então eu tenho muito hormônio no corpo. Então os médicos sempre falavam isso, mas nunca estudava a fundo o que eu tinha. E quando eu fui fazer essa cirurgia no dedo do pé, o meu médico disse, olha, eu preciso que você procure um endocrinologista, porque você tem algum problema no sangue que você precisa tratar. E aí ele conversou com os meus pais e foi ali que eu descobri. Por que que eu descobri? Porque eu prestei atenção na conversa do médico e ele falou assim para o meu pai, ó, tem alguma coisa grave no sangue da sua filha. Porque o sangue dela é pastoso, é muito grosso, é fora do normal. Então eu escutei aquela conversa e aí ali foi aonde despertou a curiosidade. E aí meu pai começou a me levar no endocrinologista, foi lá na endocrinologista que ela pediu os exames e foi descoberto essa doença que eu tenho no sangue chamada lipotrófico de Berardinelli. Uma Ela é uma doença doença grave. rara. Uau, meu É Deus. uma síndrome, né, rara. Então, degenerativa, né? Então, para a medicina era impossível estar viva hoje, né? E eu ouvi uma ministração sua que você. E eu achei muito forte, cara. Eu tava assistindo a sua live e você falou assim, falando sobre o quão a sério você leva as coisas do céu, porque Deus ele precisou te matar. Eu achei isso muito É forte. forte. É forte. Deus precisou te matar para você, para te fazer entender algumas coisas e te dar novas visões sobre o reino. Como foi esse processo assim? Você chegou a entrar em óbito? Cheguei a entrar em óbito. Cheguei a entrar em óbito. Essa experiência eu tive no Covid. Tivemos o Covid, né, no ano de 2020. E eu me lembro que meu filho ia fazer 1 ano. E aí veio aquela pandemia, né? Aquela loucura, todo mundo naquela loucura. Uma doença ninguém conhecia, é um negócio muito difícil, né? Para todo Sim, mundo. sim. Foi difícil para todo mundo. Então, de repente, eu me deparei com o Covid. Peguei o Covid no Rio de Janeiro. Eu tava fazendo uma obra lá, peguei esse Covid lá e vim de lá para cá praticamente morta, porque eu tenho várias comorbidades, né? Eu nasci diabética, tenho problemas de pressão alta, problema de rins, Meu Deus. cardiovascular, problema de neuro dos olhos, né? E é muita coisa. Isso é um milagre É um ambulante, não milagre tem. ambulante, não tem como. Cara, Então é muita coisa. O meu sangue, ele é um sangue grosso, ele é pastoso, então a circulação dele é extremamente difícil. Então, tudo que eu pego para o sangue poder circular é complicado. Então, a doença acaba que aloja. Por exemplo, o Covid no pulmão era impossível sair, porque a corrente sanguínea não circula. Então, não é fácil. Até para chegar o remédio no sangue, para fazer efeito, tudo isso tem, né? Tudo é milagre. Eu vivo 100% milagre. Não tem, até os médicos tentam entender, não tem como entender. eu vi também uma parte que você falou sobre essa questão de, olha, eu fui falar com o médico e o médico não entendeu, olhou pra mim e falou, eu não entendo como você está viva. Eu não consigo explicar, nem a medicina consegue explicar o fato de você estar viva. Mas você tem uma explicação pra isso. Tenho. Jesus, né? É a única. Foi forte, porque foi justamente no dia que eu cheguei do Rio. Eu cheguei do Rio de Janeiro e já fui direto para o hospital, né? E quando eu fui para o hospital,
Os médicos fez todos os meus exames ali naquela correria, mas eu não tinha força para ficar em pé, eu não levantava a cabeça. De fraqueza, porque todo mundo que teve o Covid, quem sentiu os sintomas entende o que eu estou dizendo, né? Então, é muita Sim. dor no corpo, é muita dor. Ixi, eu sentia dor assim que eu já estava assim, eu só não me entreguei porque Deus já tinha falado comigo sobre isso. Deus falou comigo antes. Ele falou: olha, vou te passar mais uma vez pelo vale da sombra da morte. A tua cova já está aberta, mas no meu tempo eu vou fechar. Porque através do que eu vou lhe mostrar, eu vou mudar muitas nações. E aí, quando Deus falou isso comigo, no outro dia que eu vim embora para Brasília, eu já vim muito ruim, do Rio de Janeiro para Brasília. Então, eu já fui direto para o hospital e eles fizeram os exames. E uma médica chegou para mim, uma loucura. Quem é a Suzana aqui? Quem é a Suzana? E eu levantei a mão com muito custo, assim. Ela, você é a Suzana? Eu falei, sim. Aí ela, apavorada, eu via, ó, nítida. Meu Deus, é porque ela sabia do. Ela viu a gravidade do problema. Ela, olha, eu não sei como é que você está viva. Meu Aí Deus. nessa hora eu olhei assim, assustada para ela e acho que ela caiu a ficha, assim, que falou muito, né? Porque acaba matando a pessoa, né? Ela já tá ruim. Ela, como médica, né? É como se ela perdesse a ética ali, de tanto que ela estava nervosa com o meu caso. Ela, Suzana, você tem noção da gravidade do seu problema? Olha, olha, vamos andando. E ela foi me puxando e falou: olha, você está com a pressão 24/12. Você está com mais de 80, ou era 90? Não, era 80 mesmo. Mais de 80% do pulmão tomado de Covid. Você está com pneumonia. Você deu uma hemorragia, porque os seus rins estouraram. Eu não sei como é que você está vivo. Seu diabetes está totalmente lá em cima, está mais de 1.000, só a sua glicemia. Seu colesterol está acima de 3.000. E assim ela foi falando das taxas, de tudo que estava acontecendo comigo ali. Ela virou para mim e falou: eu não sei como é que você está vivo. Porque eu achei que eu ia chegar aqui e não ia te encontrar aqui. Aí foi onde ela começou, o médico já veio, colocou o catéter para fazer hemodiálise. Pensa, a pessoa está vários dias sem fazer hemodiálise com hemorragia interna. É só Meu Deus que Deus. segura. Ali você, nesse momento, você chegou a pensar assim, olha, eu sei que é algo pra desespero, porque eu não quero morrer, quero estar viva. Mas você chegou a pensar assim, eu sei que é desespero, mas eu lembro que Deus falou comigo, eu vou ficar tranquila. Era isso que me dava a vida. É isso que eu sempre prego para as pessoas. Isso é uma fé inabalável. Qual é a fé inabalável? É você se apegar à promessa que Deus te fez e saber dividir os teus pensamentos. Porque nessa hora, a gente entra em pânico. O seu psíquico fica tão difícil de raciocinar. Aí você vê um médico ali, vê outro morrendo ali, porque a gente vê, quem está no Uhum. hospital entende isso. Sabe que aquela doença está matando, sabe que você pode ser o próximo, conhece que você tem várias comorbidades, que aquilo ali pode trazer a morte. Então você tem que fazer o quê? Foi o que eu fiz. Respirar não dava conta mais, porque eu já estava por aparelhos. Então o Uhum. que eu fiz? Pensei só na promessa, o resto eu esqueci. Aí o que eu fiz? Se Deus está comigo, Ele vai me dar vida. Se Ele Você falou, descansou, né? Confiou. confiei. E isso é difícil. É isso que eu prego muito. Confiar. Porque tudo que a gente aprende, a gente tem que passar para as pessoas. Então, hoje, por que as pessoas não têm mais milagres? Por que as pessoas hoje têm dificuldade de receber de Deus um milagre extraordinário? Porque elas deixaram de confiar, de acreditar. Entendeu? Por causa de falha de um ou de outro, elas deixaram de acreditar. Mas Jesus, É o mesmo. Jesus é o mesmo. Não, Ele não mudou. ele Isso é é forte, tipo né? assim, as pessoas mudam. As pessoas mudam e isso é normal, isso é comum as pessoas mudarem, mas Sim, Deus, ele não não muda. muda. A opinião dele é a mesma, sempre. Por mais que as pessoas, mudou a mente, Exatamente. ele vai permanecer. E é por isso que as pessoas às vezes não recebem o que elas precisam receber. Por quê? Porque é o livre-arbítrio delas, de acreditar ou não. Então ali eu acreditei no quê? Naquilo que Deus me falou. Ah, mas quem usou? Foi Deus mesmo? Foi uma profeta? Não importa. Eu coloquei na minha memória que quem usou, quem falou comigo, Meu foi Deus. Deus. Isso é forte.
Meu Isso é Deus. forte. Isso é a certeza da promessa, né? Funciona como uma bússola, né? A promessa. A promessa, ela te direciona. Porque você falando assim, o que eu fico imaginando é, cara, muitas pessoas, elas não suportariam esse processo, É, né? é Porque quando se difícil. fala de, cara, de saúde, quando você fala de algo que de repente você tá aqui amanhã, não sabe como vai ser o amanhã, você de repente pode estar internado, e de fato se ver internada, muita gente não suportaria. Isso seria um pretexto, por exemplo, pra gente dizer que de fato Deus ele só dá para as pessoas o processo que ela pode suportar? Olha, é até difícil isso, É né? desafiador. É desafiador. Porque assim, eu vejo que não é bem assim, sabe? Eu vejo que a mão dele tá em tudo, ó. Tá em tudo. Então, assim, o desafio de vida que eu levei até hoje, levo até hoje, por exemplo, você olha para mim e vê uma pessoa que tem esse tanto de comodidade, faz hemodiálise, sai da hemodiálise, viaja, prega, volta no outro dia, que isso acontece comigo. É uma rotina de uma pessoa que tem a saúde 100%. Sim. Então, assim, o certo era você pensar, meu Deus, como é que aguenta? Não Como é? vai ser? É, Como é que aguenta? é desesperador. É desesperador. Então, não é porque a pessoa pode suportar, porque senão a pessoa não suporta. Você entende? Então, não é porque Deus colocou na vida de cada um que ela pode suportar. É o sustentamento dele. Uau. É o que ele faz. É assim como ele fala lá em Salmos 91. Se você se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente está te guardando. Não é? Então, não guarda só do homem sanguinário, não guarda só do livramento, não guarda da tua saúde. Porque eu não era para estar de pé. E por que estou de pé? Porque eu estou debaixo da sombra dele, debaixo da mão dele. Estou sendo sustentada por ele. Como Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não te espante. Eu te guardo, te seguro, te fortaleço. Então, não tem porquê. É tudo Deus, é tudo a mão dele. Então, hoje você pode estar bem, com saúde, e amanhã você pode ter uma doença mortal que Deus pode se segurar a vida toda com essa doença sem você morrer. Sustentado pela mão de Deus. Você está falando com conhecimento de causa. Olha você aí. Não é? Lembra aquele hino, né? Olha eu aqui. Exatamente. Você por exemplo, já teve fase assim na sua vida que você cansou de tudo isso e você, por exemplo, é aquele momento que a gente chama Deus para uma conversa. Senhor, olha, eu sei que o senhor tá cuidando, mas vem cá, vamos conversar. Eu tô cansada. Você já vivenciou essa fase? Já, muitas vezes. E como foi? Inclusive, eu conto uma delas sempre quando eu tive úlcera. E uma vez eu olhei para o céu e falei: Deus, tanta promessa, tanta coisa que o Senhor tem na minha vida, mas eu nem daqui eu posso sair. Porque eu fiquei 14 anos internando no hospital. Né? Foi uma das fases mais difíceis, que foi a minha adolescência, até os meus 28 anos internando. Entendeu? Então, assim, teve fases que eu passava um calor 7 vezes a menopausa de uma mulher, de tanto que meu corpo queimava. Então, muitas vezes eu senti assim, que a minha esperança, a minha fé era extremamente abalada. Só que tinha uma coisa, uma ligação tão, Deus tem uma ligação tão linda, uma intimidade tão forte, que naquele mesmo momento que eu sentia, como é que eu te explico? Que eu sentia essa falta de esperança, vamos dizer assim, essa dor, né, de chegar para Ele e falar sobre isso, o Senhor trazia o bálsamo no meu coração. Aí eu me acalava e o Senhor trazia alguém para me dar uma palavra daquilo que eu estava passando. Então é onde Ele não desampara. Você entende? Ele não te desampara. Por mais que venha essa dificuldade, porque tem hora que você se questiona, não é? Meu Deus, teve uma vez que a minha mãe chorou assim na minha frente. Essa menina, meu Deus, tudo parece um para-raio.
toda doença pega nela. Podia ter uma gripe, não podia ter nada. Ó, chikungunya eu peguei, aquela gripe suína. Não sei se vocês lembram Lembro, gripe suína. Ixi, foi muita coisa. Eu pegava tudo aquilo. Então, a minha mãe entrava em desespero. Porque só eu que ficava doente em casa. Por quê? Porque eu tenho imunidade. Hemoglobina baixa. Tudo muito baixo. Então, eu atrai, né? Então, chega uma hora que você pensa, meu Deus, será que Deus me ama mesmo? Só que aí é onde ele vinha, com bálsamo. Por que com bálsamo? A gente começa a chorar quando a gente está assim, a gente está quebrantado. Olha, isso aqui que eu falei é muito forte. É uma situação que eu vivi. Então, eu me quebrantei muito. Dessa vez que eu estava com... Não podia comer, eu estava com úlcera no estômago, tomando medicamento pela veia. Então, estava um sofrimento muito grande. Um odor que eu soltava muito forte por causa da quentura do corpo. E eu entrei em desespero e falei, Deus, se o Senhor não tem nada para fazer na minha vida, eu for viver essa vida aqui, me leva. Tira dessa terra. Que sentido faz? É onde a gente questiona, né? Que sentido faz eu estar aqui assim, desse jeito, meu Deus? Aí o Senhor falou, dentro de mim. Ele falou assim, que isso para mim é um bálsamo. Ele falou assim, não sou eu que estou no controle. Olha como eu faço. E aí ele tirava a dor. Acabou. Eu só dormia. Adormecia assim, ó. Quando eu voltava, eu não sentia nada. Então, o que eu entendo com isso? É a graça dele. Tudo que ele vai te fazer passar, André, ele te dá graça. Uau! E aí é onde você consegue passar todas as suas adversidades. Posso estar onde for, seja a situação que for. Você sente que ele está segurando a tua mão. Que tem a graça dele ali. Porque aos olhos humanos, você não suporta. Você não, tipo assim, não aguenta, né? Não, A dor, Ah, não vai dar, não vai. O corpo não vai aguentar. Agora, como que você faz assim? Porque hoje você tem uma agenda muito corrida, né? A gente vê que, por exemplo, seu cartaz de agenda, você tá num estado, tá em outro. Como você concilia tudo isso com a sua saúde? Olha aí. Aí é que é forte, né? Aí é o que eu tô falando. Aí Os médicos lá da hemodiálise falam assim, eu não sei como é que você dá conta, mas se você dá conta, você dá. eles falam isso pra você? Nada. Porque eu saio da hemodiálise, tem vezes que eu tenho que fazer um pouquinho mais cedo para dar tempo, porque a gente viaja, vai de carro, tem hora que vai de avião, e assim vai, dependendo do local, né? O Senhor organiza tudo. E abaixo de Deus vem o Robério, né? O Robério, ele é forte nisso, ele sabe organizar. Eu sou extremamente desorganizada nisso. Nunca organizei minha agenda, antes era a Chiquinha que organizava aí. Quando o Robério passou a fazer parte da minha vida, né? Porque ele é meu esposo hoje. Então, quando ele começou a fazer parte da minha vida, ele organizou isso de uma forma que nem eu entendo. Sabe como é que é a minha vida? Só fala assim, ó. Vamos ali. O Roberto, ele tem essa questão, então, de acompanhar você sempre que você tá, desde a agenda até, por exemplo, que eu sei que você faz hemodiálise, né? Então, ele te acompanha. Acompanha. E o quão importante é assim, pra você, pô, ter alguém ali do seu lado, sempre com você, te acompanhando. Aproveito isso e te pergunto, você já teve, assim, tipo, pessoas que te deram as costas, tipo, amigos que deram as costas pra você, pessoas que, cara, o que você precisar de mim, eu tô aqui, mas quando você precisou, elas deram as costas. Olha, isso aí é difícil. Sempre tem, né? Não é de fato, não tem como, Tem né? como. Isso faz parte do crescimento também. E acaba que Deus te mostra quem é, quem não é. A gente acaba aprendendo. A gente precisa aprender certas coisas. E a gente precisa, para ter confiança, até em Deus mesmo, a gente precisa entender que o homem é falho, que a gente é falho, que nós somos decepcionantes. Às vezes é comigo. Então, para mim não ser daquela forma, a gente passa por aquilo, né? Então, assim, o Robério, ele cuida de mim da hora que eu acordo até a hora que eu dormir. Uau. Aonde eu vou, onde ele vai é comigo, E isso eu pedi a Deus. Isso eu pedi a Deus, que era uma necessidade que eu tinha. Porque eu fazia tudo só. Antes eu fazia tudo só. Então eu dependia de um amigo, de uma amiga, de alguém, de um carro, alguém que precisasse me levar ali. Tem a Chiquinha que mora comigo, tem 10 anos, tudo era comigo ali. Então a gente é muito unidas, né? Então acaba que teve momentos que eu precisei de amigos que eu ajudei, que eu orei,
sentou no meu sofá, que eu aconselhei, e eu pensei, a hora que eu precisar, e depois sumiu. Virou as costas, ou por eu, por algum motivo, uma hora não poder fazer um favor naquele momento, também tive as costas, virou as costas, então isso machuca, né? Isso dói. Só que eu sou tão blindada que eu amo, perdoo, abraço e digo assim, a minha porta está aberta, porque a gente tem que viver o amor de Cristo, a mente de Cristo. Agora, aí surge uma pergunta. Missionária, na sua visão, o quanto é uma perda? O quanto uma amizade que se foi, um relacionamento que se findou, o quanto ele pode ser benéfico para a vida espiritual? Olha, primeiro lugar, a gente, para ajudar, a gente precisa ajudar as pessoas. Então, isso para mim vira um conteúdo muito forte, para não ser, para ensinar as pessoas a não ser daquela forma. Então, vira como um exemplo, né? Só que assim, é dolorido. Ou seja, é aonde você vai ver que você consegue cicatrizar as suas marcas, você consegue cicatrizar aquela ferida, você consegue se por exemplo, as pessoas que têm muita depressão, geralmente é porque elas não conseguem vencer a si mesma aquela dor, aquilo que ela viveu, vai criando um trauma ali, um trauma aqui. Então, o que eu faço? Quando isso acontece comigo, eu procuro usar isso para me ajudar. Entendeu? Em que sentido? Em me ajudar a crescer, ajudar a entender que as pessoas são assim, que eu não posso me apegar a ninguém, que eu tenho que me apegar só a Cristo, só em Jesus. E ali ajudar. Então, aquela pessoa está necessitada de uma ajuda. Então, ela acaba ferindo o outro. Né? Então, a perca de uma pessoa interfere muito no reino espiritual. Porque aquela pessoa ali, ela tem que somar, não dividir. Então, ela tem que somar. Sim, isso que você falou é uma coisa interessante, porque eu ouvi uma frase, que essa frase ela dizia assim, Deus ele usa feridos para curar. E tanto quanto, assim, é meio desafiante ouvir isso. Bem desafiante. Porque, por exemplo, você falando aqui, eu enxergo um processo de cura. Sim. Eu enxergo um processo de, olha, Deus ele fez você, antes de antemão, aprender a perdoar pessoas. Sim. Primeiro, Deus ele fez você passar por um processo e entender que esse processo faz parte da promessa para depois te enviar. Exatamente. Foi isso tudo que eu vivi. Porque, por exemplo, o que eu achei mais... Não concordei muito nessa frase é que, assim, Deus usa feridos para curar. Deus seria irresponsável? Porque o que Deus precisa fazer é o quê? Primeiro, olha, você tá ferido, eu vou te curar. E o processo de cura vai te gerar experiência, que é o que você contou que você viveu. O processo de cura vai te gerar experiência para você ajudar outras pessoas. Qual é a sua visão sobre isso? É isso mesmo. Ó. A minha visão é a mesma, porque o que acontece? Eu prego isso. Eu prego isso. O que você tá dor que você tá vivendo é para lá na frente você ajudar alguém. É por isso que você tem que se curar. Em que sentido? Você já tem Deus. Tem coisas que Deus não vai fazer. Deus não vai descer aqui e vai falar assim para você: ó, meu filho, eu tô tirando da sua mente isso. Não, é uma coisa que você vai trabalhar. Você mesmo vai trabalhar na sua vida espiritual, porque isso traz crescimento espiritual. Então, o que acontece? Você está sofrendo aqui. Vamos colocar um relacionamento, né? Geralmente as pessoas sofrem muito com relacionamento, de namoro, vamos dizer assim. Então, ali abriu-se uma ferida. Quando teve um término e tal, aí aquela pessoa ferida começa a namorar uma pessoa curada, a ferida que ela está aberta ali sempre vai ser tocada, vai doer. Você concorda? Concordo. Vai doer. Por que vai doer? Porque não foi curada, não foi tratada, a própria pessoa não sabe lidar com a ferida. Por exemplo, se você corta a mão aqui, toda hora você bate aqui, ele vai criando pus, aquele negócio vai doendo, vai doendo. Assim é a nossa alma. Então, se a gente não curar ela primeiro, não passar o bálsamo, não cicatrizar ao ponto de você bater e não sentir nada, a hora que vier a pancada, você sabe lidar, porque você já passou por aquilo. Você sabe como curar aquilo. Entendeu? Então, assim, o que eu entendo pelo que você me falou? Quando a gente passa por problemas igual eu vivi, problemas de saúde gravíssimos, a gente cria uma experiência tão forte, a gente cria uma sabedoria tão forte que a gente sabe lidar com cada dor que a gente sente, não só dor física.
Porque não tem só a física. A primeira dor é a interior. É a dor que a gente sente do desprezo, porque tudo isso acontece com quem está doente. Forte, né? Agora vamos pegar aqui e voltar pro nosso avião. Então nós temos uma pessoa que a medicina olhou e falou assim, falou, olha, a palavra do médico, como ela disse aqui, não sei como você está viva. Foi o que o médico falou, a médica disse pra ela. Então, essa pessoa que a medicina olhou, não deu nada, seu sangue, seu sangue ele é pastoso, então ele tem uma certa dificuldade. Você precisa fazer hemodiálise, você precisa estar sempre no médico e tudo. Eu tenho certeza que a última coisa que ela perguntaria pro médico seria: doutor, eu posso ter filho? Porque diante da situação, mediante a uma situação como essa, praticamente impossível aos olhos humanos. Só que aí Deus ele decide surpreender. É. Conta como foi. Deus só trabalha, eu falo, Deus só trabalha com sobrenatural, gente. Não tem como. Cara, que incrível. Ele é mestre no sobrenatural. Isso é se você for ler a Bíblia é muito linda, né? Os testemunhos da Bíblia são impactantes. A gente é que às vezes tem, só ouve um pregador ali, tudo, mas quando você vai no fundo da palavra, você entra mesmo, sabe? Que você vive a palavra, você vê como Deus, como Jesus é incrível. Ele só trabalha com o sobrenatural. É o que eu vivo, o sobrenatural. Então, imagina um médico que olha para você e não vê possibilidade de você melhorar e vê você reviver, vamos dizer assim, aquilo para eles é algo assim que... Cadê a ciência? Cadê aquilo tudo que eu estudei? Não tem, que aquilo ali não existe. Então, Deus, ele só trabalha no sobrenatural. E eu sou uma sobrevivente, né? Vamos dizer assim. De tudo aquilo que Deus faz. Tudo aquilo que Deus planeja. Então, assim, o que eu acho incrível na minha vida, de verdade aqui, me abrindo para você, é que eu me sinto tão privilegiada. Mesmo na dor, que a gente sente muita dor, mesmo em meio a tantas coisas que você... Tem hora que a mente da gente, assim, chega a flutua. Sabe como é? De tanto que a gente fica, meu Deus, como pode isso. E o Senhor ainda fazer o sobrenatural. O caso do meu filho. Como eu posso ter tudo isso? Ter um sangue desse jeito, com uma doença dessa, que ninguém conhece, porque é uma doença rara, que não tem, para a medicina não tem cura. É uma doença que, se caso eu tivesse um filho que eu não poderia ter, ia nascer sem cérebro, sem informação, vamos dizer assim. Se nascesse, ia ser sem informação. E o risco de vida, na minha vida, era muito grande. Mas como uma menina com esse tanto de problema vai ficar grávida? Não tem como para eles. Então Deus faz o quê? Complica mais ainda, para mostrar que o poder está totalmente sobre ele. Porque além de tudo isso, de eu ter todas essas doenças, com 17 anos eu tive um apêndice. Olha isso. O apêndice supurou. E como eu não podia operar e fui fazendo vários tipos de exame, enfim, por causa dessa doença, os médicos ficou com medo de mexer, porque já estava infeccionado. Aí o apêndice estourou dentro de mim, infeccionou tudo e eu fiquei com infecção generalizada e falência múltipla de órgãos. A mulher morreu. Meu Deus. Forte. Com 17 anos. 17 anos. Foi no ano de 98. No dia 26 de outubro. Eu passei por um grande milagre. E foi aonde o Senhor mudou a minha história nesse milagre. Foi aonde eu entendi o que era servir a Deus, entendi o Senhor. Por isso que eu falo nas pregações que Deus me matou para eu saber o que é servir a Deus. Foi aí. Porque na época eu era rebelde, eu achava que as doenças, os médicos iam resolver, eu não tinha noção da proporção do que Deus queria me usar, da forma que Deus queria na minha vida. Eu não tinha noção, até os meus 17 anos, vamos dizer assim. Então foi desse testemunho para frente que eu comecei a entender o projeto de Deus, o propósito de Deus na minha vida. E assim, você, de repente,
Antes disso, jamais você entenderia, né? Que a sua vida seria usada como testemunho, né? Não, eu não entendia. Deus falava, mas eu não entendia. Ele falava, olha, vou te dar um testemunho muito grande. Através da tua vida, a terra vai saber quem eu sou. Então, era muita coisa. Era muita. Eu tenho promessa desde bebê. Eu cantava na igreja, era profecia daqui, era profecia dali. Eu ficava assim, por isso que eu às vezes ficava, será que é isso tudo? Mas como eu vivia, eu falava, se Deus falou, e era um atrás do outro. Quando eu tive esse apêndice, o médico falou assim, eu tenho que fazer. Ele chegou numa equipe de médicos e falou assim, olha, não vai ter como operar ela, porque ela é diabética, hipertensa, Meu é Deus. nova, pesa 30 quilos, na época eu pesava 30 quilos, só comia folha naquele tempo. Fazia uma dieta rigidíssima. Aí ele falou assim, deu infecção, falência múltipla de órgãos, agora é esperar, não tem mais o que fazer. Se eu abrir ela, ela morre no centro cirúrgico. Se eu não abrir ela, ela vai morrer do mesmo jeito, que está toda infeccionada. Ela só faltou ter a morte cefálica, que é o cérebro. Sim, morte cerebral. Aí, quando ele falou isso, ele dispensou a equipe, só que a minha mãe escutou. Minha mãe estava perto, esperando o resultado de um exame sair. E aí, quando ele voltou daquele corredor, minha mãe segurou ele. Falou, olha, doutor, por acaso o senhor está falando da Suzana Paula? Ela falou com aquela fé, sabe? Ele olhou para ela e falou, a senhora, quem é a senhora? Eu sou a mãe dela. E a minha filha não vai morrer. Então, você já viu que tudo na vida da gente, para a gente tocar em Jesus, é através da fé. Porque se não fosse a fé da minha mãe naquele momento, eu não estava aqui te contando isso. Não estava aí nas igrejas contando, não estava ganhando alma. Porque através da fé da minha mãe, naquele momento, o Senhor curou. Por quê? Porque eu não tinha fé, eu estava cega. Quem está cego espiritualmente fica cego, mudo, surdo, não ouve Deus. Infelizmente, nós temos uma geração assim. E sobre essa geração, eu acho que é um ponto interessante que você tocou. Como é pra você? Porque assim, você teve tudo isso. Deus, ele permitiu você passar por tudo isso pra hoje você é alguém que realmente leva o reino a sério, leva a palavra, leva o evangelho. Como é enxergar uma geração cheia de facilidades, com a saúde intacta, em dia, tudo certo, mas essa geração, o caminho é torto. Exatamente. Eu enxergo assim, como pode. Esta é a palavra. Por que como pode? Porque as pessoas não dão valor à vida. Elas não dão valor à espiritualidade. Você consegue entender? Porque o que acontece? Uma coisa é você viver... as pessoas não conseguem entender a preciosidade que é uma vida. Que é ter saúde. Que é poder fazer para Jesus livre de dores, livre de enfermidades, sem preocupações, porque o que mais causa, quando você tem uma doença mortífera, vamos dizer assim, que ela pode te matar, a maior preocupação da sua vida é até quando eu vou viver. Será que eu vou viver? Como é que eu vou morrer? Aí sente uma dor aqui, já tem medo. Por exemplo, tem hora que eu sinto pontadas no coração, eu já fico, meu Deus, já preocupa, mas aí eu lembro, estou na mão do Senhor. É assim. Então eu vejo assim, ingratidão. É uma geração ingrata por tudo que Deus tem feito, mas tem a esperança. E é isso que vive dentro de mim. Que esperança é essa? Tudo que Ele me revelou, tudo que Ele mostrou, o quanto eu puder fazer para que as pessoas abrem os olhos, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero ir longe. E é por isso que Ele me deixou vivo. Não me levou. Porque Ele sabe a sede que eu tenho disso. Para que a sua história seja, como eu falei, seja um testemunho. Agora, missionária, a gente está vivendo uma fase, né? É outro assunto assim extremamente relevante. Hoje nós vivemos no mundo inteiro, nós vemos que grandes catástrofes estão acontecendo. De fato, mais do que nunca, nós estamos realmente vivendo aquela fase onde estamos enxergando que a Bíblia está se cumprindo. Algumas pessoas estão tendo contato real com aquilo que já estava escrito há anos atrás na Bíblia. Nós podemos dizer, essa pergunta, quando alguém pergunta isso para mim, se nós somos a geração do arrebatamento, eu fico em dúvidas.
Eu fico em dúvida se, cara, não sei se eu vou ver o arrebatamento ou não. Apesar de acreditar que ainda tem muito mais coisas para acontecer em anos, a tecnologia precisa avançar mais, tem que ter mais evolução. Mas eu queria te perguntar isso: qual a sua visão? Você acredita que nós somos a geração do arrebatamento? Pelo que eu vivi, a experiência que Deus me deu, eu acredito que sim. A geração, na verdade, ela não tem uma geração fixa. Não é assim, é dos meus filhos, é que vai ser a próxima. Não. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia. Um dia para Ele é como 1000 anos. Para Deus. Então, pela experiência, estou te falando pela minha experiência De ter vida, sim, morrido, né? Eu sim. não morri só uma vez, né? Não sei se você já ouviu eu falando de outras mortes, né? Mas eu já tive outras mortes. Então, a experiência que o Senhor me deu é que o arrebatamento é todo dia. Por que todo dia? Porque hoje você pode ir. Amanhã pode ser ele, pode ser Roberto, pode ser eu. Então, na verdade, ele vem, ele busca a gente todo dia. Agora, o arrebatamento mesmo que vai acontecer, eu acredito que é a próxima geração. Que É a será próxima. arrebatada, né? A gente vê o avanço, por exemplo, eu converso muito com a minha mãe sobre esse assunto. E minha mãe, ela sempre falou assim sobre essa questão do número da besta, né? Sim, Sobre o chip, que quem só vai poder comprar, quem tiver ele, só vai poder acessar, ir no mercado quem tiver ele. a tecnologia deles, né? E isso é algo que para uma geração, por exemplo, a geração da minha mãe, era algo assustador. Exatamente. Pra minha geração já é algo comum, porque, por exemplo, o cartão de crédito tá aí, ele só não tá na minha mão ainda. Ou no relógio, né? Para quem usa, tem o relógio que aproxima. Então, a minha geração ela é mais acostumada com a tecnologia. Sim. Mas a minha mãe, a geração dos meus avós, quando eles falavam sobre esse assunto, falavam de forma assustadora. De É algo fato, tenebroso, né? a chegada do anticristo, como vai ser o domínio sobre todo mundo. Isso faz a gente criar, assim, acendeu uma luz de alerta, porque nós vivemos fases em todos os países do mundo de transição de governos, né? E Sim. cada país existe aquela briga, né? Direita e esquerda, direita e esquerda. E isso, na verdade, é um cenário, facilita a chegada do anticristo, né? É. Porque nós temos ali as pessoas brigando entre governos. É simples surgir alguém e falar: não, para não ter mais briga, eu sou a solução. Por isso que a gente está encaminhando para a geração. Que geração? A última. Meu Deus, Por quê? arrepia. Se você for parar para pensar, é muita coisa envolvida, né? Eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu já preguei ali no palácio, conheço muita gente da política, porque acaba que as pessoas querem conhecer, né, pelo testemunho, enfim. Mas assim, até o clima é um clima assim espiritual. É a guerra entre potestades, sabe como é? Entre. Você sabe que não é contra carne ou sangue, apesar de que o povo tem muito isso, né? Mas as potestades são fortíssimas. Isso tem a ver com o anticristo. As guerras começam nos ares. Então tá tendo umas guerras muito fortes, Espirituais. espirituais. E você E a sente, gente, né? eu vejo. Uma vez eu estava no monte, eu não sou muito de ir orar em monte. Mas eu fui num monte com um grupo de amigos. Eu fui em um horário que não tinha quase ninguém. E nós subimos no monte e a gente estava orando. Aí o Senhor falou assim comigo: para e ouça. Eu parei e fiquei ouvindo. Ouvi as pessoas só orando por elas mesmas. Sabe quando as pessoas oram? Deus abençoe minha casa, minha família, cura meu filho, liberta meu filho da cadeia. Eu comecei a ouvir muito isso. Mas não tem ninguém aqui. Aí o Senhor trouxe muitas orações. Aí ele falou assim: filha, e quanto as pessoas são egoístas, poucos estão se importando com a minha volta. Olha quantos estão se suicidando. Aí eu comecei a escutar os gritos das pessoas. Aí o Senhor me fez lembrar quando eu tive uma experiência de ir no inferno. Eu tive uma experiência de ir no inferno. Aí ele me lembrou os gritos do inferno, das pessoas descendo.
É com isso que eu quero que as pessoas se importem. Por isso você vai pregar diferente. E hoje você pode ver que a minha pregação, por mais que dá umas polêmicasinhas, né? Mas é diferenciada. Eu gosto de falar aquilo que eu vivi. Eu vivi a experiência e eu passo para as pessoas. Só que eu falo para elas, gente, no céu não vai de qualquer maneira. E Jesus está voltando e está muito próximo. A última experiência que eu tive do Covid foi fortíssimo. Deus me mostrando entre a guerra da carne e o espírito. Então, se a gente já está vivendo essa guerra muito forte, é porque Jesus só está selecionando. Porque o céu é para poucos, de verdade. Para aqueles que realmente servem a Ele em espírito e em verdade. Agora, falando sobre esse assunto, experiências sobrenaturais que você teve, quais foram, assim, as maiores experiências? Se a gente fosse separar aqui 3 experiências que você teve, tipo assim, de espiritual, né? Tipo, coisas, assim, absurdas que você viveu. Fala pra gente. Olha, vou falar. Eu fui morar num lugar em sol nascente e o Senhor me revelou. Eu só mudo de um lugar para outro quando Ele manda. Ele ordena e eu vou. E o Senhor me revelou que lá tinha um cemitério de criança. Nessa casa que eu morei. Então você imagina a guerra espiritual que eu enfrentei. Era muito grande. Então assim, eu entrei na casa, já era... Todo mundo passava mal. Porque eu morava com outras pessoas, então todo mundo na casa passava mal. Só eu que ficava assim, com força, tentando lutar, porque eu via. Eu via os demônios na casa, eu via as coisas acontecendo. Aí quebrava uma coisa ali, quebrava outra, o povo tinha aquele medo. E eu falava, gente, ao invés da gente ter medo, o que o diabo é para Deus? Logo que está em nós não é maior? Aí então vamos entrar em propósito. Aí foi onde eu comecei a guerrear ali. Então eu tive muita experiência ali naquela casa. Ao ponto de Deus, um homem me afrontou no meu portão. Na verdade, ele era um bruxo, né? Ele me afrontou no meu portão e Deus fulminou ele. Aquilo para mim foi uma experiência muito forte que eu vi. O próprio Deus fulminar uma pessoa assim, pá, porque veio tocar em ti, porque veio tocar no teu ministério, veio te desafiar. Você não está desafiando um homem ou uma mulher de Deus, você está desafiando o próprio Deus. Você entende isso? Porque se Deus te manda para um lugar para você limpar aquele lugar espiritualmente falando, o inimigo vai te afrontar. Só que ele não está te afrontando. Está afrontando é Deus. E do nada ele chegou pra... Chegar para falar, eu não sei como é que ele ia fazer, porque eu não cheguei eu só cheguei perto do portão, assim, uns 100 metros para frente, fulminou ele. E os bombeiros acho que até hoje estão lá procurando os fios, porque nunca achou. Porque acharam que foi a eletricidade, mas... Com certeza. Porque da forma que ele morreu, foi como se ele tivesse sido eletrocutado. Meu Deus. É muito forte. Então isso para mim foi uma das maiores experiências espirituais que eu vivi. Agora, de milagres, a minha maior experiência foi meu filho. Para mim. Eu tenho um bebê de 4 anos. E quando eu tive aquela morte, os médicos tirou as minhas trompas. Então eu não podia ter filhos de forma alguma. Nem pela doença. E também Deus complicou mais um pouquinho, né? Ele foi lá e teve que tirar a metade do meu útero e as minhas trompas, porque infeccionou tudo. Meu Deus do E eu céu. já tenho um filho de 4 anos, fiquei grávida. E até hoje os médicos querem entender como esse menino ficou dentro de você, a gente não entende. Milagre só se vive. É aquilo, né? Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica o que Deus faz. Agora, Eu sou prova viva, gente. agora, como é o nome dele, do seu filho? Paulo Abner. Paulo Abner. É o seu milagre. É o meu milagre. É o Paulo Abner. É a minha vida, é tudo para mim. É o presente que Deus me deu. Meu companheiro. Porque eu jamais imaginei que um dia eu poderia ser mãe. Não tinha como. É tão Deus que eu nem coloquei no meu coração de ser mãe um dia. Eu não tive essa esperança. Porque uma mulher, ela se sente realizada quando ela tem um filho. Você concorda? Sim. Então, assim, como mulher, desde adolescente eu já sabia que eu não podia ser mãe nunca, pelos meus problemas de saúde. Aí Deus vem e complica mais um pouco. Que foi onde eu tive aquela morte adolescente,
Por que que eu tive a morte? Porque eu dei infecção generalizada e os médicos tirou tudo que estava infeccionado dentro de mim. O que que eles tiraram? Pedaço de fígado, de baço, pedaço de intestino, tirou tirou as trompas, tirou parte do útero. Quando eu voltei para eles, aquilo foi um susto muito grande. Como é que a pessoa volta? Eu voltei quando ele estava terminando de fazer a cirurgia. Que pra ele você nem voltaria. Ali, para ele, eu entendo assim, não que eles me falaram, tá? Eu entendo que quando o médico estava me fechando ali, eu acho que ele pensou assim, agora já vai direto por necrotério, né? Então, tanto é que a minha cirurgia é toda feia, assim, a que eu tenho na barriga. Não é uma cirurgia bem feitinha, bem... Porque eu acho que eles, tá morta mesmo, né? Vamos costurar aqui. Mas o Senhor me deu vida. E os médicos ficam muito assustados. Ganhei vários médicos para Jesus através desse testemunho. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis é você pregar para quem é cético, né? Eles têm que ver para crer, eles têm que ver, pegar, palpar. E muitos médicos viram assim. E hoje estão servindo a Deus, né? Mas esse médico que me operou, o Senhor levou ele na glória. Hoje ele está na glória. Mas, Está salvo. salvo, que para mim, presente de Deus, né? A gente não tem que reunir tesouros na terra. É no céu. Aqui tudo é passageiro. Aqui é tudo... E é muito rápido. A vida é curta. Se as pessoas parassem para pensar o quanto que a vida é curta, elas vivenciavam mais as coisas espirituais, as coisas de Deus mesmo, que é necessário. Agora, falando ainda sobre coisas espirituais, que é um tema assim que a gente gosta bastante de abordar esses assuntos. Nessas experiências que você teve assim espirituais, quando foi a primeira vez que você teve um contato com o mundo espiritual? Que assim, você viu algo do mundo espiritual pela primeira vez? Foi quando eu tive essa morte, 17 anos. Foi quando eu vi um anjo pela primeira vez. Você viu um anjo? Porque eu estava morta, né? E foi onde o anjo teve um encontro comigo. Como foi? Foi assim, no momento que eu estava indo para fazer a cirurgia, eu ainda me lembro dos médicos em cima de mim, aquela correria, e lembro quando tudo apagou também. Sim. Só que quando tudo apagou, eu lembro do meu espírito sair do corpo. Eu me via deitada lá. Só que aí foi sumindo, ficando escuro, e eu fui começando a ter um medo muito grande. Sei lá, um desespero, eu não sei explicar muito bem, porque é tudo muito espiritual, né? Mas era como se fosse um medo muito forte, essa é a palavra. E quando eu estava naquele medo, naquele temor, é uma coisa muito forte, aí veio uma luz, como uma moto, só que bem forte a luz. Sabe aquela luzinha redonda de moto? E veio muito forte, eu tentava olhar assim, não conseguia olhar para aquela luz. Aí, de repente, deu uma explosão. Pá! Quando deu aquela explosão, assim, aí o anjo sai de dentro da explosão. Aquele anjo lindo, assim. Aquela coisa é muito magnífico. E ele veio com uma bandeja de ouro na mão. Eu falo, eu me emociono, que é muito lindo, né? É algo, assim, muito sobrenatural. E ele veio com aquela bandeja e quando ele chegou, assim, na minha frente, ele apresentou a bandeja. Aí estendeu a mão dele assim e disse, olha, o Senhor teu Deus mandou te perguntar. Na minha mão direita tem essas ferramentas. Aí eu olhei assim, vi ferramenta de pedreiro. Aí ele disse, na minha mão esquerda tem este lenço. Aí eu olhei o lenço e senti vontade de pegar o lenço, porque o lenço era muito celestial. Era uma coisa muito linda, era como se fosse uma nuvem, mas que dava para pegar. É um negócio assim, difícil de explicar, mas acredito que você entende. E ali eu queria, porque eu queria aquele lenço, e aí ele se afastou de mim naquela hora. Aí ele estendeu para cima a bandeja e disse assim, se tu escolheres as ferramentas, tu vais trabalhar para ele, para o reino dele. Se tu escolher o lenço, significa a tua vida, que já está com ele. Então Deus me deu a experiência e a chance de trabalhar para ele. Foi aí que foi o divisor de águas na minha vida. Foi a primeira experiência forte que eu tive com Deus. Ali abriu sua visão espiritual. Ali ele abriu como águia.
E como é esse impacto missionário, assim, do mundo espiritual no mundo terreno, no mundo físico? É muito diferente. Hoje eu posso dizer para você que eu vivo mais no mundo espiritual do que no da terra. Eu amo. Porque assim, quem tem a experiência não quer parar de ter. Você entende? É muito sobrenatural, é muito bom, é muito gostoso, é uma presença de Deus. Tem hora que eu tô lá na hemodiálise, eles começam a falar línguas estranhas assim, o povo me olhando assim. Eu começo a chorar. Presença dele. É um privilégio. É muito privilégio. E você identifica, assim, por exemplo, chega num lugar, às vezes. Porque converso com bastante missionários, né? Eles falam essa questão aí de, às vezes, você chegar num lugar que tá pesado, o ambiente tá Ixi, pesado. não? Fala aí, ó. De verdade. Muito. Eu tenho muito isso. Tem restaurante que eu chego e falo, ó, aqui não. Deus já me mostra as oferendas, o que, que eles fazem, como é o trabalho deles. É uma intimidade, né? Eu tenho uma intimidade muito grande. Tem lugar que eu vou, Deus fala, não, você não vai. Aí eu já quieto, já paro. Já. Tem igreja, já chegou o caso de eu ir numa igreja pregar e chegar lá, não é Deus que está na igreja. Não é o Espírito Santo. E eu falei, S- ué, cadê o Espírito Santo? Aí ele falou dentro Sério? de mim, filha, eu só estou dentro de ti. Eu peguei minha Bíblia e fui embora. O povo veio atrás de mim e falei, não, se o Espírito Santo de Deus não está aí, o que, que eu vou fazer aí? Uma igreja evangélica. Sim, Meu Deus. existe isso. Por isso que a Uau. gente tem que ter o discernimento espiritual de tudo, até onde você vai comer. Onde, tem gente que fala assim, não precisa disso tudo. Isso aí, tem gente que já falaram para mim que eu tenho até superstição. Eu falei, não, gente, vocês não passaram o que eu vivi, não. Para poder falar isso, tem que viver pelo menos um pouquinho de experiência. Eu louvo a Deus que é dificilmente hoje alguém me enganar com qualquer coisa, entendeu? Então, assim, até quando vem alguém profetizar na minha vida, eu já sei se é Deus, se não é Deus. E a gente tem que fazer o quê? Acatar o que é de Deus, o que não é. Amém. Não é sair denegrindo, né? Falando. Né? Deus, se for de Deus, vai cumprir. O que não for de Deus. E se você tem o discernimento, melhor ainda. Por isso eu aconselho as pessoas, para ter o discernimento, é oração, jejum, busca e Bíblia. Tudo isso te traz o discernimento daquilo que é e daquilo que não é. É. Verdade, né? É o famoso pão e água, né? Come desse pão e bebe dessa água. Exatamente. Missionário, agora a gente sabe que viralizou aquele vídeo onde Deus ele te usa bastante na live, né? Sim. E ali a gente vê que você foi tomada pelo Espírito Santo e começou a falar o que Deus estava entregando para você acerca de muitas igrejas, de muitas pessoas, de como estão levando o evangelho, como estão levando o reino de Deus, uma cobrança da parte de Deus. Como que foi essa experiência, esse contato? Olha, é forte. É muito forte isso. Ali naquele momento eu fui arrebatada. Como que é a pessoa quando ela é arrebatada? Às vezes o poder de Deus ele chega tão assim de uma vez na tua vida para ele te usar, o corpo não tem resistência. Aí ele te toma ali. Mesmo você, tanto que você deve ter percebido que eu estava ali meia mole ali, mas ao mesmo tempo falando, aquilo ali, meu corpo perdeu a resistência pelo poder de Deus ali, e ali ele foi falando como que ele está vendo o povo brincar da forma que tem muita gente brincando, né? Assim, eu não vou falar, eu não estou aqui para falar de ninguém, nem de ministérios de pessoas, porque cada um tem o seu. Então, eu acho que é isso que Deus está cobrando de nós. Usa o teu ministério como eu te dei. Acabou. A seara é grande. É enorme, mas poucos são os verdadeiros ceifeiros. Então, ali Deus estava falando sobre o que ele vai fazer, as coisas que vão vir, que a gente tem que se apegar nele. E hoje em dia, as pessoas querem se apegar no homem, as pessoas querem pegar, é porque o pregador fulano que é o certo. Você entende? É porque fulano que é certo. O único certo é Deus. Se a gente não for e se apegar em Cristo, a gente começa a ter outros tipos de idolatria, que a gente começa a idolatrar um, idolatrar o outro, né? É o tal do fanatismo, né? Fica fanático por isso, por aquilo. Tem pessoas que não vivem sem uma profecia. Eu falo muito isso nas minhas pregações. Não corra atrás de profecia, porque o próprio Deus chega em você e fala. Ainda mais se você tiver intimidade com Deus. Por que às vezes eu prego essas coisas? Tem gente que perde a oportunidade de falar com Deus.
Por quê? Porque quer que o profeta fale com ele. Boa. Forte. É forte. Porque se eu tô aqui num momento de aflição, Suzana Paula, e eu tenho você para orar por mim e profetizar, que dia que eu vou orar? Que dia que eu vou falar com Deus? Quando que eu vou ter intimidade com Ele? E para ir para o céu, a gente só vai para o céu com intimidade. Por quê? Porque Ele é teu amigo fiel. Ele é teu pai. Ele é o teu salvador. Como é que eu vou para a casa dele, que a casa dele é o céu, né? Vamos dizer assim, se eu não tenho intimidade? Você vai na casa de alguém sem ter intimidade? Não vai. Não é assim? Você conhece, tem um conhecimento, sabe que aquela pessoa tá ali, que ela é gente boa, é fina, mas não tem intimidade. Então você não vai entrar na casa dela de qualquer jeito. Então eu penso assim que toda vez que eu for por pessoas que estão na aflição, que o Senhor vai me cobrar. Por quê? Porque eu estou tirando a oportunidade daquela pessoa de orar, de buscar, de chorar na presença dele, de ter intimidade com ele. Porque é assim que a gente adquire intimidade. Porque eu vivi isso. Uau. Eu vivi isso. Quantas dores eu passei sozinha, sem um profeta, sem correr atrás de alguém. Nunca corri atrás de um profeta. Nunca. E a minha casa era casa de profetas. Minha mãe, toda a vida hospedou pastores, cantores, mas o Senhor me ensinou que não é eu que corro atrás deles. É Deus que usa eles para mim. Então é Deus que tem que ir falar contigo. Não é assim que ele fazia com os profetas? Samuel, vai lá na casa de Jessé. Vai ungir um dos filhos dele. Então, Jessé pegou, foi lá na casa dele. Então, é assim que eu acho que... Por isso que hoje tem muita profetada, né? Hoje tem muita coisa errada. Porque o povo está muito acostumado com... Ah, eu quero que você ore aqui por mim. Tem gente que está no culto, Deus falou, Deus falou, Deus fez, Deus curou, Deus fez tanta coisa. Termina o culto, faz aquela fila para o povo estar orando ainda, o pastor está orando. E tem uns que ainda saem de um e correm para o outro para poder receber mais profecia. Eu fico assim, meu Deus, e Deus não falou? Jesus não falou com a gente? Não é verdade? É como se a palavra não fosse suficiente. Sim. E para mim, a palavra dele acabou. Bíblia, não existe profecia maior do que ela. Eu fui levantada, Suzana, fui levantada na palavra. Então, a maioria das profecias que eu recebi foi dentro da Bíblia. Pessoas Deus usava, mas ele já tinha falado comigo na palavra. Você entende? Ah, mas você tem o discernimento. Eu leio a palavra, mas eu não entendo. Não tem problema. Se você passar a ler sempre, a palavra, ela por si só, ela se revela. Daqui a pouco você vai entendendo a palavra, vai entendendo, aí Deus vai usando o profeta, vai usando a palavra ministrada. Quantas vezes eu chegava em casa de algum lugar, do hospital, vamos dizer, aí eu lia a Bíblia, ia para a igreja, a mesma palavra que eu abri, o pastor explicava. Como é que eu ficava assim, meu Deus, como Deus falou comigo? Entendeu? Então, assim, o próprio Deus, ele tem várias formas de falar. Não é só através do profeta. E eu sou profeta. Não sou contra nada disso, mas eu penso assim, ao invés de você correr atrás de profecia por causa da tua ansiedade, o que eu quero dizer? Entrega essa ansiedade para Jesus, confia nele, fala com ele, tenha intimidade com ele. É melhor. Foi assim que eu cresci, né? Foi assim que eu aprendi. Agora vamos falar sobre algo muito legal e interessante, que é o culto Shenadad. Como que foi que você teve aí essa visão, né? Qual o significado desse nome? Bom, vamos lá primeiro para a visão, aí eu te falo o Vamos significado. a visão, então. Isso. Há 10 anos atrás, Deus me levantou de madrugada e falou, toda segunda você vai fazer um culto aqui na tua sala. Eu, só você pega a Bíblia e vai ler e vai cantar. Faz um propósito para mim toda segunda. Durante 7 segunda-feiras, que eu vou fazer algo na tua vida. Falei, amém. Aí foi assim que eu comecei. Aí o Senhor falou assim, não chame ninguém. Falei, tá bom, Senhor. Aí abri a minha Bíblia, cantei o Indarpa sozinha, li a Bíblia, daqui a pouco bateram no meu portão. Mas na minha casa eu só recebo pessoas que eu convido, assim, né? Porque eu não paro em casa, né? E aí eu falei, não tô esperando visita. Aí eram 5 pessoas. 5 pessoas que veio, olha, a gente estava procurando um culto aqui, mas a gente não encontrou aí, a gente escutou você cantando.
a gente pode cultuar com você? Porque a casa a gente não encontrou. Eu falei, pode. Abri a minha porta. Ali começou o culto do Xenadate. Só que não tinha nome. Era só um culto. Aí na segunda-feira, do mesmo jeito, eu comecei sozinha. Essas pessoas veio, depois trouxe mais e foi ver, tinha umas 12 pessoas. Aí alguém virou para mim e falou assim, vai ter segunda-feira que vem? Eu falei, vai. Então eu vou trazer umas cadeiras. Eu falei, não, tudo bem, isso aqui couber na minha áreazinha. Aí eu coloquei 21 cadeiras. As 21 cadeiras ficou cheia. Do terceiro culto. Aí eu morava no beco, aqueles becos. Eu não precisava fazer o culto no beco, porque no meu não cabia mais. Aí toda segunda-feira foi enchendo. Hoje a gente já comportou mais de 3.000 pessoas no Xenadade, no culto no Brasil. Nossa, 3.000 pessoas. É muito forte, né? E lá o Senhor, lá os cultos terminam 2, 3 horas da manhã. Porque Deus faz muito prodígio, maravilha, opera, milagres, é muito lindo. Né? Tem uma história, né? E o Xenadade quem colocou foi o Roberto. Roberto a mente criativa por trás do Xenadade. Porque Deus deu esse nome para ele quando ele estava frequentando lá, né? Na época. E ele foi ler a Bíblia e viu lá uma família de levitas, é o que significa, tá? Xenadade. É Hadad, na verdade, né? Mas em hebraico é Xenadade. Então ele, lendo lá, o que acontece? Quem era Xenadade? Foi uma família de levitas que Deus escolheu para reconstruir o templo. Na época, as pessoas adoravam, mas não tinha templo. Então, o que é o Xenadade? A gente reconstrói vidas. Roberto é prova viva disso, que ele chegou lá e foi reconstruído, né? E assim são muitos. Eu só recebo gente ferida, que vem de lugares feridos, pessoas que ninguém quer dar um conselho, ninguém quer abraçar, e eu já sou mais isso. Isso. Esdras 3. Está em Esdras 3, versículo 9. É bom dar uma lida em Esdras, né? Porque Esdras é um livro pequeno, você vai entender a história, né? Mas é muito bonito, é muito forte. Então, hoje a gente faz o quê? Xenadade reconstrói vidas. Vidas que vêm... Hoje a gente está numa era muito forte da depressão, de vidas destruídas, famílias destruídas, lares. Quando eu estou na live, a minha live chega a dar 7.000 pessoas. E a maioria, né, dos pedidos de oração é famílias É destruídas. família destruída. A gente está com um índice muito grande disso. E aí, quando as mulheres reconciliam, porque acaba que vai se afastando. O sofrimento faz você afastar, ao invés de se aproximar, que era o que eu estava falando mais cedo. O sofrimento me fez aproximar do Senhor. E hoje, infelizmente, as pessoas fazem sair. Aí, o que elas fazem? Elas se refugiam em profecia, em um profeta, em alguém que chega nelas, tem uma pessoa ali na igreja, mas elas não querem compromisso de verdade, elas não querem realmente buscar a Deus de verdade. É tanto que quando Deus faz um milagre, elas somem. Por quê? Porque não teve ali um alicerce, elas não se alicerçou, entendeu? Na hora da dor, na hora da angústia, é a hora do alicerce. É assim que funciona. Agora, missionária, eu sempre, toda vez que eu recebo um convidado, eu sempre peço para que ele seja a boca de Deus. A gente sabe que nós temos um público que nos acompanha e esse público ele pode ter os seus sofrimentos de diversas formas, de diversas maneiras, os seus processos, mas a gente acredita que a palavra que é direcionada pelo profeta, por quem está debaixo da autoridade de Deus, ela faz efeito, ela faz sentido. Então eu queria que você fosse boca de Deus agora para a câmera, para quem te assiste, para a pessoa que está assistindo esse podcast, foi impactada com o seu testemunho e de repente Deus te entregou algo aí. Deixa Deus te usar. Eita, é muito forte. Olha, isso aí é lindo, viu, gente? Porque a palavra, ela pode mudar a história de muita gente. Um conselho, uma palavra que vem do alto, que vem do céu. Né? Eu passei por muitas coisas na minha vida que uma palavra me fez acreditar, me fez entender. E a palavra que eu tenho aqui para você, fé. Eu vivo totalmente pela fé. Então, lá em Hebreus capítulo 11, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que olha que coisa linda,
aquele que acredita em Deus. Ele vê aquilo sobrenatural acontecer. Então é isso que eu quero deixar para você, essa palavra aqui. Aquele que acredita, ele é galardoador. Por quê? Porque quem acredita, busca. Então eu vim te falar uma coisa. Busca o Espírito Santo de verdade. Não vai para a igreja só por ir. Porque Deus está dizendo para mim aqui, olha, nesta hora, nessa noite, nesse momento que a gente está aqui, o Senhor está dizendo para mim que tem muitas pessoas em um tempo desesperador e Ele está do teu lado para te ajudar. Basta você crer. Basta você ter fé de pegar e falar, Deus, eu tenho certeza que o Senhor está aqui do meu lado, eu tenho certeza que o Senhor vai resolver. Coloca esse problema na mão de Deus e descansa. Porque quando você descansa, oh glória, oh alabaço, lebras, quando você descansa na presença dEle, Ele vem e resolve. Porque não é nada e não existe nada impossível para Deus. O homem, sim. O homem, ele é limitado. Deus não. O que Ele quiser fazer, Ele faz. E tudo depende da sua fé. Tudo depende. A tua fé é que move. Se ele diz na palavra dele que se você tiver uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, você pode dar ordem a uma montanha, ela sai de um lado para o outro. Deus está dizendo que a tua fé pode mudar a tua situação, a tua fé pode mudar a tua história, a tua fé pode te curar. Através da tua fé, Deus pode mudar a circunstância que você está vivendo. Eu quero deixar essa palavra para você. Tenha fé no Deus vivo que você serve. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então acredita no teu milagre. Acredita, tenha fé, porque Deus, a partir desse momento que você está aqui nos ouvindo, participando dessa conversa que nós estamos tendo aqui, o Senhor já está te curando através da tua fé. Que Deus abençoe. Muito obrigada. André, obrigado, viu? Porque é muito bom poder dar uma palavra assim para as pessoas. Muita gente precisa exercer a fé. Uau, pastora, eu posso dizer que Deus ele tem propósitos, né? Para tudo ele tem propósitos. Deus ele nunca erra, ele nunca falha. E eu tenho certeza que a sua vinda aqui foi de um propósito específico para um tempo específico, porque muitas pessoas elas precisam ser saradas, curadas. E tem pessoas que talvez se eu olhar para elas e falar com elas e dizer a elas, olha, você precisa levantar de onde você está, você precisa acreditar que vai dar certo. Às vezes ela não acredita tanto. Quando Deus ele pega uma pessoa que teve suas marcas, teve suas feridas, só que com todas as feridas que teve, tá aqui, de pé, contrariando a medicina, contrariando o que os médicos dizem, contrariando o que outras pessoas dizem, o que de repente a vizinhança um dia disse, a família um dia disse. E Deus ele pega você e usa você como um exemplo. É como quem diz, olha, levante-se de onde você está, creia que vai acontecer, porque olha só, eu estou falando com conhecimento de causa. Eu estou aqui, estou viva. Morri, mas estou viva. Por isso eu quero muito te agradecer, obrigado por esse tempo. Quero que você fale nas suas redes sociais, fala aí já divulga o culto, né, do Xenadade. O próximo culto está chegando. Olha, o primeiro culto, na verdade, olha que coisa aqui boa. Em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Legal. Gente, no dia 6 agora de janeiro, às 22 horas, nós vamos ter o primeiro culto do Xenadade, vai ser uma vigília. Tem muita gente que nos pediram o culto do Xenadade e eu quero convidar você. Você é nosso convidado especial para estar lá às 22 horas do dia 6 de janeiro. Fica ali no Monte da Luz, né? É no Embu das Artes. Então, qualquer coisa, as informações vai estar no meu Instagram, tá? É Suzana Paula, Suzana com S, tá? Suzana Paula Xenadade. Tá bom? Eu vou estar lá aguardando vocês. E as minhas redes sociais é toda Suzana Paula Xenadade. É isso aí, essa foi a pastora Suzana Paula. Eu quero te agradecer, pastora, muito obrigado por você ter vindo. Agradecer ao Robério, esposo, /assessor, toda a equipe que veio, juntamente com a missionária. Quero ser muito grato. Você que quer seguir aí a pastora no Instagram, o Instagram dela, o TikTok, o YouTube dela tá aqui na descrição do vídeo, então é só você ir na descrição e vai ter o link aí que você já consegue ir direto pro Instagram dela, direto pro canal dela. E para você que gosta é muito apegado no
no Youngcast e quer ouvir o podcast dirigindo, cozinhando, estamos no Spotify. Então esse episódio aqui vai estar disponível no Spotify e você pode acompanhar lá. Bom, hoje nós entendemos que existem algumas pessoas que Deus ele separa e dá algumas marcas específicas. Existem pessoas que o tratamento de Deus com ela é diferente. É como aquela história do filho preferido ou o caçula, o filho que o pai é muito apegado, aquele filho que o pai dá ensinamentos de forma mais próxima, aquele filho que o pai dá experiências diferentes das dos demais. Nós vivenciamos isso hoje, nós vimos alguém que teve muitas experiências que Deus a marcou para um propósito específico. Isso nos faz entender que, independente da dificuldade que a gente passe, independente de como está a nossa vida, é importante utilizarmos as nossas marcas em prol ao reino. Utilizando as nossas marcas em prol ao reino, nós seremos compartilhadores do evangelho e ativaremos pessoas através do nosso testemunho. Então, independente de qual é a sua marca, utilize a sua marca e a sua ferida como ferramenta para impulsionar pessoas. Eu sou o André Mendes e esse foi o Youngcast de hoje. Deus abençoe!